utilizar a tribuna para falar de saúde, estou pedindo aí toda a relação, os nomes, as atas do Conselho Municipal de Saúde, para que nós possamos aí estar levantando o que já foi pedido para o Conselho, o que o Conselho já discutiu, o que foi passado pela Secretaria de Saúde, pelo senhor Prefeito, pela Santa Casa, para que amanhã ou depois, mais uma vez, joguem a culpa aí que a Câmara não faz isso, a Câmara não faz aquilo. Então nós estamos pedindo essa ata, acredito que mensalmente deve estar se reunindo o Conselho, né? Tem uma ata desse Conselho, tudo aquilo que está sendo discutido para que nós possamos ter ciência. O centro de pesquisa, que se iniciou no governo passado, esses dias eu passei até indo para o bairro da Grama, aí um morador me parou e falou, olha, o local aqui se encontra abandonado. Eu falei, olha, eu acho até que tem materiais aí dentro. Não tendo todo o conhecimento daquele local, estou aqui também requerendo, senhor prefeito, as informações, se vai funcionar, se não vai, se aqueles materiais que lá estão, ou deveriam de estar, eles estão com as placas de patrimônio público, porque a gente nunca sabe o que acontece, né? Muitas coisas no decorrer aí de administrações somem, nós temos que saber se aqueles materiais que deveriam estar lá, se estão todo cadastrado e por que até o momento não está funcionando o centro de pesquisa, que seria mais uma ajuda aos agricultores do município. E o último, senhor presidente, nós como uma cidade pobre, sempre estamos lamentando falta de recurso. Nós temos aqui um pedido que também não se faz só por esse vereador, por muitos dessa casa que já passaram, os demais que aqui estão, é de uma rotatória na entrada do bairro dos Buenos, mais conhecido ali como Zé Cândido. Já que nós aprovamos aí numa sessão extraordinária um convênio com o Estado no valor de R$1.550.000, onde vai melhorar o acesso da avenida, junto aí com o trecho da SP-77 Santa Branca, que corresponde para nós, por que já não incluir nesse projeto a rotatória entre a Camate, entre a entrada lá do bairro dos Buenos, para que atenda aquela comunidade melhor, de segurança para eles. Então nós estamos solicitando isso aí, tendo em vista que foi aprovado mais esse convênio do município e Estado. E a época é propícia, é uma época de eleição, muitos querem fazer o nome, é o momento agora de chegar no governo do Estado e solicitar mais esse empenho. É o que eu tinha a colocar, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o nobre vereador Vandelão. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, aproveitando aí um gancho no que o vereador Claudinei falou, com relação à obra da Avenida Victor Vu, espero, inclusive, que com essa fiscalização que esteve presente lá do pessoal da Prefeitura, não fique a mesma porcaria que ficou na estrada da Petrobras. Uma vergonha para nós, uma vergonha naquela condição ali do secretário na época que não fiscalizou, e eu vou estar fazendo um requerimento, ver que providências que a Prefeitura tomou com relação à empresa, porque é a mesma empresa que está fazendo a Victor Vu. Então eu espero que esse asfalto que está sendo feito ali não venha dar problema em menos de um ano, pelo menos, como aconteceu com a estrada da Petrobras, que já está toda deteriorada. Vou estar fazendo esse requerimento e se a Prefeitura não tomou nenhuma medida cabível, cabe a essa casa também estar tomando as providências e, de acordo com a nossa legislação, fazer com que eles façam aquela reparação naquela via. Também apresento aí um requerimento, senhor presidente, solicitando ao chefe do Executivo para que encaminhe para essa casa todos os balancetes, tudo o que foi arrecadado e tudo o que foi aplicado no Conselho do Idoso, porque em 2004 foi aprovada uma lei e nesta lei diz que ia se criar um fundo para o Conselho. E algumas pessoas vêm me cobrando com relação à aplicação dos recursos, a arrecadação, como que está, quanto que tem. Então, embasado nesse pedido dessas pessoas que me solicitaram, eu faço esse requerimento e espero que venha no prazo.
Espero que esse requerimento não fique mais do que o prazo determinado, porque espero que Vossa Excelência também cobre que o senhor prefeito cumpra a lei, mandando as informações que nós requeremos. Também, senhor presidente, quero agradecer aos vereadores e a Vossa Excelência pelo apoio à moção de congratulação para a Escola Estadual Professor Olga Chacu Fará pela comemoração do seu Jubileu de Ouro. Por tudo o que essa escola, nesses 50 anos, granjeou o respeito e a honrosa colocação como sendo uma das melhores da região e do estado de São Paulo, graças aos seus professores e diretores que, nestes 50 anos, não pouparam esforços para manter sempre em alto nível e qualidade de ensino, conquistando o reconhecimento de Vossa Excelência em todos os aspectos educacionais. Então, senhor presidente, eu quero agradecer aos vereadores por apoio a essa moção, porque a Escola Olga Chacu Fará é uma referência. Eu estudei naquela escola até hoje. Eu tenho o prazer de guardar o uniforme, porque toda criança, inclusive eu tenho duas crianças que a de 7 anos mesmo já fala, que quando ela for, ela faz questão de usar o uniforme, porque acha bonito o uniforme, a qualidade de ensino que é realizada naquela entidade escolar. Então, é com o mérito que aquela escola merece, é com dedicação que eles fazem o trabalho, e é com esse reconhecimento que nós apresentamos essa moção de congratulações. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Sebastião. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, senhor presidente, coloco nessa noite um requerimento onde, já há algum tempo, venho fazendo um trabalho ao qual o senhor tem participado, a Vossa Excelência, a respeito das agências bancárias e postos dentro do nosso município. Conversando com algumas pessoas fora do município, o pessoal me indagou a respeito de como funciona a arrecadação do ISS dos bancos, mas não claramente. Então, para confrontar com aquilo que eu tenho ido buscar lá fora, eu faço requerimento de como é calculado o ISS cobrado dos postos e agências bancárias que prestam serviço no nosso município. Como que é feito, quanto que eles arrecadam e quanto que já foi arrecadado nesses últimos 5 anos. Por quê? Porque, na verdade, o município é um município, todos sabemos, que tem uma arrecadação baixa e que, se nós não formos atrás de certos, às vezes, prejuízos que o município vem tomando, cai ainda mais a arrecadação do município. Então, de repente, pode, nesse trabalho, surtir aí uma arrecadação melhor a respeito do ISS cobrado das agências de postos bancários dentro do nosso município. Queria também aqui deixar o meu apoio a todas as preposições colocadas nessa noite. E reportando a indicação do vereador Claudinei, eu tenho acompanhado algumas vezes o senhor prefeito em algumas reuniões, inclusive na empresa SA Paulista, que está fazendo o trabalho aí da obra da SP 88, onde até tive o prazer de ver já alguns projetos que foram feitos agora após, o serviço que eles estão esperando aí. A gente vê lá no distrito, eles já começaram a fazer 3 rotatórias, uma próximo ao Massayuki, a casa do senhor Massayuki, 2 vão ser feitas ali perto do Elisiário,
e outra na entrada indo daqui para o distrito. Essas obras não estavam incluídas aí nesse projeto, mas com o esforço do Executivo e junto também a essas pessoas de vários deputados aí que intercederam junto ao governo do Estado, um deles o deputado Gondim, teve-se esse desfecho, né? Nós conseguimos aí algumas rotatórias a mais para o nosso município, beneficiando assim o trânsito dessa rodovia. Então nós vamos ter a rodovia lá em frente ao Massaiuque. Foi feita a doação por parte de alguns proprietários lá, para que pudesse sair essa rotatória. Estava um entrave aqui no distrito, que seria a desapropriação de alguns terrenos, mas como a legislação diz que a obra é por conta, né, do Estado, mas a desapropriação é por conta do município. Visto as condições aí que o município se encontra, estava difícil a conversação a respeito da doação de certas áreas para esse benefício. Então, tiveram que mudar, inclusive, o projeto inicial, né, que lá teria uma rotatória no distrito. Eles tiveram que ampliar esse projeto e melhorar para adequar a situação lá do distrito. Com certeza, pelo que foi mostrado, ficará muito bom, principalmente com segurança para quem mora ali no distrito e sai para a rodovia. Eu acho que isso, né, é primordial, principalmente, né, visto que enquanto não se conclui a rodovia, né, os vários acidentes que já estão ocorrendo. Então eu acho que assim que pronto, quanto mais segurança essa rodovia tiver, melhor para o nosso município. E aqui em Salesópolis nós teremos, se tudo ocorrer como previsto, construção de uma rotatória antes do portal, daqui para lá, sentido distrito. Será uma rotatória que beneficiará a entrada de Jacareí e Santa Branca e atenderá também a estrada ali que vai sentido Mogi, a rodovia. E essa rotatória citada aqui pelo vereador, ela já estará incluída aqui na Praça do Peão, atendendo já um pedido também do senhor prefeito, para que atenda o bairro dos Buenos. Já foi solicitado, acho que no ano passado, e ele já vinha até mesmo brigando por essas interseções. Algumas ele conseguiu, outras não, mas essa ele conseguiu que fosse inserida. E se, conforme colocado pela empresa que estava fazendo o projeto, tiver um acerto aí com alguns proprietários próximo àquela praça, a rotatória poderá ainda ficar numa situação melhor para adequar aquelas carretas que saem e entram da Camate. Eu acho que, na verdade, esses trabalhos aí que vêm sendo feitos, a gente sabe que estão, de uma certa forma, atrasados, mas a gente percebe que, de um tempo para cá, agora começou-se a cortar os terrenos e avançar no sentido de que essas rotatórias sejam entregues aí junto com o projeto de conclusão da rodovia. Inclusive, esse projeto que nós aprovamos, né, para o recapeamento da Avenida Ademar Bolina. Eu acho que foi de suma importância o trabalho dessa casa na aprovação desse projeto, porque senão não teria sentido, né? A rodovia, ela passa pelo nosso município, nós ficaríamos com um trecho aí de aproximadamente 2 km e pouquinho, sem o benefício, né? A gente vinha Mogi sentido Caraguá, a hora que passasse por Salesópolis teríamos aí de encontro uma pista cheia de problemas, cheia de buracos. Então eu acho que essa conquista foi de grande importância para o nosso município. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não havendo mais oradores, e também não havendo mais pauta na presente ordem do dia, passaremos então à explicação pessoal. Com a palavra, o nobre vereador Claudinei.
presidente, o que me traz explicação pessoal é dizer que no dia 6 de março nós tivemos uma reunião lá no bairro da Pedra Rajada. E nós já estamos adentrando o mês de maio. E as coisas que lá foram colocadas, segundo informações, até o momento não foram realizadas. Algumas situações era emergencial, deveria na semana seguinte estar sendo realizada. Outras, como nós mesmos propusemos, os vereadores que lá estavam, pedimos para que a administração trouxesse e discutisse o assunto com sua assessoria para dar um respaldo melhor e maior para atender o anseio daquela comunidade. Aí nós solicitamos ao senhor uma reunião, senhor presidente, com os moradores do Padre José e Varjão. Era para ser numa semana, aí foi mudado para outra e realizou-se nessa sexta-feira, onde também, nessa casa, alguns vereadores estavam presentes. O senhor prefeito, o vice-prefeito, estiveram lá. E naquele bairro, até hoje, não patrolaram totalmente o bairro. E a lei orgânica do município diz que em 6 em 6 meses devem as estradas ser patroladas. Teve lá a máquina do consórcio, teve a máquina da administração, mas não se conseguiu fechar entre Varjão e Padre José, aquela região. E eles cobraram, até nós ficamos surpresos, ou melhor, até nós já tínhamos comentado aqui no gabinete com alguns moradores que antes do dia que nós chegássemos lá da reunião, a máquina com certeza estaria lá fazendo lá um trecho. E estava mesmo. Nós chegamos, para os moradores foi até surpresa, mas para mim, para outros vereadores não foram. Nós íamos até comentando nisso. Marcamos a reunião, a máquina já estava lá. E não foi atendido o povo ainda lá da Pedra Rajada. Lá eles colocaram a situação de saúde. É até bom a gente frisar isso daí. Por quê? Porque quando nós falamos de saúde aqui na semana passada, muitas pessoas nos procuraram, ligaram, contaram os casos que aconteceram com elas. Outras profissionais da área ligaram contando o que vem ocorrendo de fato dentro do sistema de saúde, dentro da Santa Casa. E nós estamos aí colhendo essas informações, a comissão deve estar fazendo a parte dela aí, correndo atrás, vai aí fazer os protocolos, documento. Por quê? Hoje, num bairro como o Padre José, foi dito lá por uma moradora, que ela veio 9 horas da manhã na Santa Casa, saiu 4 horas da tarde e não tinha médico. Pode ser um dia no mês, mas ocorreu. A moradora colocou aquilo. Para ela que não vem todo dia no médico, ela viu uma situação. Um outro morador disse que foi prometido isso, aquilo, o médico da família, um posto de saúde, não sei o quê. A administração rebateu, dizendo de que forma que vai proceder. Falar da educação. As crianças estão fazendo um curso técnico aqui na cidade vizinha. O senhor prefeito falou que era só procurar a Secretaria de Educação, que elas teriam o direito de viajar livremente no transporte para poder estar fazendo esses cursos. Mas nós, senhor presidente, na verdade o que a gente nota com isso é que não existe ainda um cronograma de trabalho. Porque fizemos uma reunião, somos cobrados pelos moradores daquela região. Aí, em seguida, fizemos em um outro bairro. Lá já estava a máquina lá patrolando. E nós ficamos assim. Nós queremos que todos sejam atendidos, mas com uma organização. E mais, à frente não estava lá o secretário de obras, não estava o diretor de obras. Quem estava à frente é um funcionário que hoje, segundo o senhor prefeito, responde pelas estradas, que é o senhor Antonildes. Uma pessoa boa, pessoa esforçada. Mas eu queria que esse profissional tivesse ganhando o que ganha o diretor e o secretário. Porque na hora da reunião em duas, nós já fomos, é ele que estava à frente.
Então nomeie ele para isso. Faça ele exercer não só a questão do serviço, mas ele também está dentro do cargo. Porque amanhã, quando as coisas se complicarem, vão dizer, mas era um funcionário que estava lá. E eu disse até naquela reunião, aqueles que estavam lá lembram, nós na Câmara não temos um documento, nada, que diz que o senhor Antonildes é o responsável pelas estradas. Nós temos o senhor prefeito falando nas reuniões que nós estamos indo. E acredito, senhor presidente, que essas reuniões têm que ir mensalmente sendo levadas, ou quinzenalmente, para os bairros, para que a gente possa ouvir essas comunidades que estão mais distantes. Que nós possamos juntos estar trabalhando com elas para melhor atendê-las. Pois, como foi citado no bairro do Padre José, algumas promessas lá foram feitas. E passado já algum tempo, elas não foram cumpridas. Então, quem não esteve ao lado do senhor prefeito na campanha, não sabe de tudo aquilo que foi lá conversado. Outros já sabem porque estavam lá, discutiram o assunto, e cobraram. Fizeram o seu papel de cobrar. Porque aquilo que é prometido tem que ser cobrado. E tem coisas que são básicas. Ninguém está pedindo para fazer ainda as coisas absurdas. Nós estamos pedindo para que seja feita as básicas. E está difícil de fazer as básicas. Então, senhor presidente, com relação a essa reunião, agradeço por o senhor ter marcado. Eu acho que tem que ter outras reuniões dessa situação. Mais uma vez, lá foi falado também do transporte. O senhor prefeito disse que já está fazendo um convênio, que vai municipalizar todo o transporte, e vai todo mundo poder aí, de repente, estar viajando no transporte, pagando lá a passagem. É claro que deve encaminhar para esta casa, se nós aprovamos ou não, a questão de tarifa e os recursos que vão ser gastos com toda essa situação. Mas lá foi colocado também isso, que vai atender as comunidades rurais com o transporte, vai dando o passe para o aluno e os demais viajando dentro dos veículos, conforme assim ele colocou. Um outro assunto, senhor presidente, é com relação ao bairro do Tutozinho Cardoso. Eu estive rodando o bairro lá e pude notar que a quadra não está terminada e o pessoal já está lá brincando dentro da quadra. Então, é uma necessidade para aquele bairro, aquela quadra em funcionamento. Mas ela, também como uma obra lá de pavimentação, se encontra paralisada. E a empresa que está fazendo a quadra é a mesma que fez a creche, que já foi levantada por outros vereadores em algumas situações nessa casa. Então nós temos que estar aí também acompanhando e pedindo aí ao secretário de obra, ao diretor de obra, qual é a situação daquela obra. Porque as pessoas estão brincando lá, estão fazendo lá sua diversão, e ao mesmo tempo a quadra não está terminada. E pior do que essa quadra ainda não está terminada, é a relação da praça. Eu acho que vai terminar o mandato e não vão iluminar aquela praça. Então nós tem hora que cobramos da polícia, do conselho tutelar, não sei de quem mais, mas aquelas coisas básicas, que a iluminação que devia estar lá atendendo aquela comunidade, está lá. Num dos documentos que eu recebi ano passado, o senhor prefeito diz o seguinte: roubaram a fiação, roubaram isso, roubaram o relógio. Tá, e aí? Roubaram, levaram e nós não vamos fazer nada? Não vai colocar em funcionamento aquela praça? Então nós temos que estar sempre cobrando, porque acreditamos que não é uma coisa assim que se gasta tanto. Você ir lá e fazer aquela manutenção da iluminação. Ou então, com o tempo vão deteriorar, vão arrebentar tudo, e vai acontecer como outros pontos da cidade, que está ocorrendo isso daí. E como eu tinha falado, senhor presidente, na semana passada, nós falamos alguma coisa sobre a saúde do município, principalmente da Santa Casa. Nós sabemos, também foi dito aí nas reuniões que nós participamos, que aumentou agora de 600 para 700 reais o plantão médico, que é um dos maiores plantão pagos na região. Eu acho que a gente não quer ensinar nada porque nós não sabemos tudo também, mas algumas coisas têm que ser discutidas. Se vão aumentar, e já existe uma dívida de 1.700.000 e pouco, da onde vai sair esse recurso? Porque para nós aqui da Câmara, e acredito que pela comissão também, não veio nenhum documento, nenhum projeto de lei onde a prefeitura aumenta esse repasse.
Se vai aumentar o repasse, precisa de um plano de trabalho para saber o que tanto vai ser feito e aonde vai atender. Eu acho que a questão da Santa Casa, onde diz, apesar de não ter mandado ainda a cópia, não deu tempo da administração mandar a cópia para nós, do convênio entre município e Santa Casa, eu acredito que o que está precisando é colocar 2 médicos, porque um médico, muitos médicos não vão querer vir para Salesópolis mesmo. Vai ficar aí à noite sozinho. Quando tem uma remoção, e pode ser feito, porque segundo denúncias também, quero aqui frisar, denúncias de profissionais de setores que mexem na hora que o paciente ali está, diz o seguinte, que não é mais para fazer remoção, para tirar uma tomografia, isso, aquilo. É contenção de despesa. Mas que contenção de despesa é essa que outros continuam ganhando o que ganha e naquele setor ali que chega um acidentado, ou nem um acidentado, vou passar, o médico acha que é isso, acha que é aquilo, vamos fazer uma tomografia, não pode fazer a remoção. E isso alguns funcionários do setor lá de emergência já estão dizendo. Quando soube do que nós tratamos aqui, já procuraram e estão falando disso aí. Se tem um médico do Estado vindo para passar nas visitas na Santa Casa, quando as pessoas estão lá internadas, por que está saindo dinheiro de internação que vem do governo e está sendo pago? O médico já não é pago pelo Estado? Ele já não vem 1 ou 2 vezes por semana para passar lá? Como está saindo esse outro dinheiro? Então são situações que tem que ser apurado. Que cabe à Sociedade São Vicente de Paulo apurar, cabe a essa casa apurar, e cabe ao maior interessado de tudo isso apurar, que é o chefe do Executivo. Porque ele está mandando um recurso de 90 mil, está no balancete, mais 7 mil de exames laboratoriais. E ainda as coisas não estão caminhando de acordo. Ou melhor, começamos a dar passo voltando para trás. Então tem que ter essa atenção. E nós temos que estar cobrando. E eu me lembro aqui, que diz aqui no plano de governo do senhor prefeito. Ele fala assim, ampliação do convênio com a Santa Casa. Para essa ampliação, precisa mandar para nós aqui um plano de trabalho. Nós não somos contra a Santa Casa, não. Acho que todos aqui são a favor. Mas nós queremos uma transparência. Por que não fixa nos quadros da Santa Casa, das entidades do município, das associações de bairros, o que gastou, o que arrecadou, quem recebe isso, quem recebe aquilo? Ponha. Acho que até tem uma lei nessa casa que diz isso daí. Porque senão, nós vamos estar respondendo junto. E diz mais aqui, ó, a saúde é um direito constitucional. É um direito constitucional. E nós só estamos pedindo, não é para ter a melhor saúde do mundo, que a saúde no país não é grande coisa mesmo. Mas nós estamos pedindo que nossa cidade, onde existe um fluxo de habitantes, que não aumenta, a não ser sábado, domingo ou feriado. Então dá para se atender. Tem médicos capacitados, tem bons médicos dentro da Santa Casa. Mas nós queremos saber daquele primeiro médico que atende todos aqueles quando dão entrada lá no momento de necessidade, que é o pronto-socorro, que é a obrigação do município. Nós estamos também trabalhando, paralelamente, o que a comissão vem fazendo, vamos estar levantando, sim, situações, vamos estar pondo situações e vamos estar cobrando para que venham aqui e expliquem para nós internação, que explique para nós remoção, que explique para nós qual é o plano de trabalho que deve atender. Por quê? Se tiver que aumentar e tiver recurso, senhor presidente, eu acredito que nós aqui não tem problema de aprovar. Nós vamos aprovar se é 200 mil, 300 mil, mas com plano de trabalho, com alguém lá dentro respondendo pelo município também. Porque tem lá no convênio que deve ser administrado lá por uma pessoa indicada pelo chefe do executivo. Quem são essas pessoas? Nós temos que estar cientes e saber. E nós vamos se pegar no pé. Nós vamos cobrar, podem ficar bravos, podem xingar, mas nós vamos sim. Porque na hora de correr e de ajudar, nós ajudamos. Na hora de aprovar aquilo que mandaram para cá, nós aprovamos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o nobre vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipe presente. Senhor presidente, está aí o que o vereador Claudinei acabou de comentar aqui na tribuna, e pode ter certeza que a Comissão de Saúde não vai ficar quieto diante das situações devido à gravidade do problema. Da semana passada já encaminhamos aquela denúncia para frente, já foi encaminhada ao Conselho Regional de Medicina, com relação ao profissional que atendia mal a nossa população, e que espero também que sirva de exemplo para os demais profissionais que vierem a atender na Santa Casa. Porque quantas vezes for preciso, eu, mesmo não estando na comissão, vou estar tomando as providências cabíveis. O que não dá é para chegar na Santa Casa ou em qualquer departamento público e ser mal atendido. De forma nenhuma devemos aceitar esse tipo de condições. Também aproveitar aqui o que o vereador falou, o vereador Claudinei relator, com relação à reunião. Então, no dia 6 de março estivemos na Pedra Rajada, como dito pelo vereador, e foi lá feito uns acordos que iria fazer alguns trabalhos. E o que é que entristece mais aquela comunidade? Porque em outubro de 2009, junto com os diretores, com o diretor de obras daquele tempo, um morador daquele bairro comprou 12 tubos para resolver um problema da estrada. Pois está lá para quem quiser ir e verificar, os tubos estão lá. Nem colocado não foi, faltando com respeito com aquele morador. Então que não fizesse esse tipo de situação. Pode comprar o tubo que eu colocarei. E está lá até agora. Com relação à reunião do Padre José, até os moradores do bairro também, foi uma das coisas que eles falaram. Por que vocês então não fazem uma reunião em cada bairro uma vez por semana? Assim, quem sabe, teríamos condições de estar transitando nessas estradas. E é uma alternativa, é uma saída. Quem sabe, dessa forma, o chefe do executivo tem a atitude de estar resolvendo algumas situações. Algumas situações, senhor presidente, aproveitando que estamos falando de estrada, um empresário, nessa última sexta-feira, quando eu estava indo ao banco, na fila do banco, esse empresário chegou e falou dessa forma para mim: vereador, quando eu vejo vocês, vereadores, eu sinto até vontade de chorar. As estradas rurais não têm condições mais da gente rodar. Esse mesmo empresário, eu respondi para ele: a mesma situação eu sinto quando eu vejo o senhor. Porque o senhor acabou com uma estrada aqui nos Mirandas, o senhor colocou o trator do seu 4x4 e caminhões, acabando com a estrada, e o senhor ainda vem dizendo que tem vontade de chorar. O senhor imagina a comunidade que está lá enquanto o senhor está aqui na cidade. Daí ele se irritou, disse que ia sair da fila e foi embora. Então, a situação, a pessoa vai lá, destrói, deixa os moradores dos bairros mais afastados ilhados e ainda vem achar que é todo dono da razão, que nós devíamos ter tomado providência. Devíamos mesmo. E a fiscalização, nessa situação, deve ir lá e autuar. Mas, já viu, né? Vamos pegar peixe pequeno. Peixe grande ninguém quer mexer. E com certeza é alguém que segura. E aí não é os profissionais, não são os profissionais da prefeitura. É alguém que segura para que não pegue os peixes grandes. Mas se fosse coitadinho, pode ter certeza que estaria apreendido o trator, ele estaria sendo autuado e com o próprio dinheiro dele teria arrumado aquela situação. Mas como é empresário influente, dificilmente quer comprar a briga. Mas nas próximas vezes, se chegar ao meu conhecimento que está sendo feito, pode ter certeza que eu vou ser um que vou tomar as providências. Já que o chefe do executivo não toma as providências, o que não dá é para estar escutando desaforo do próprio causador do problema.
Senhor presidente, também continuando as estradas, com relação às estradas, amanhã faz um ano que o senhor prefeito esteve nessa casa e usou essa tribuna, e vou ler um pequeno trecho quando ele fala de algumas ações que iria ser realizado. Se estão achando que vou esquecer, não vou. Se não cumprir o prometido, o povo tem que estar sabendo, tem que estar relembrando o povo. No dia 27 de abril do ano passado, foi cobrado aqui por mim e por os demais vereadores, quanto ao conserveiro rural que foi prometido por ele. E naquele dia o senhor prefeito respondeu aqui, está em ata, tá, para quem quiser ver, é só pedir a cópia da ata. Quanto ao conserveiro rural, acredita que nenhum candidato a prefeito tenha batido mais nessa tecla do que ele. Ele, o senhor prefeito, falando. Considerando este a menina dos seus olhos, acrescentou que foi eleito por grande maioria dos moradores da zona rural. Portanto, tem o compromisso dessa implantação, que somente não foi efetivada até o momento devido à falta de condições financeiras. Informou que está elaborando um projeto de sustentabilidade das estradas rurais inédito em Salesópolis. Primeiramente serão colocadas cacimbas para saída de águas. Ressaltou que esta seria a principal maneira e racional de conservação de estrada. Então tem um ano, não conseguiu o recurso. Eu vou falar uma coisa, gente. Quando chegar em 2012 é que vai aparecer recurso para fazer essas coisas. E todos nós sabemos que essa é a melhor maneira de conservar as estradas, que seria para limpar as saídas de águas, para que esse conserveiro, como era o discurso do senhor prefeito, está limpando a beirada da estrada, trazendo esse material para o meio da estrada, e assim o povo da área rural não estaria sofrendo tanto. Outro assunto também que foi solicitado, senhor presidente, que eu já falei aqui por diversas vezes e vou citar mais uma vez, foi com relação ao plano de carreira. E naquela mesma ocasião, o senhor prefeito usou essas palavras. Sobre o plano de carreira citado pelos vereadores Claudinei e Vanderlon, disse que ninguém mais do que ele o deseja tanto e reconhece sua necessidade. Embora o esteja elaborando, enfatizou que não pretende comprar um enlatado, mas fazer um plano participativo e, muito embora tenha discutido com o sindicato da classe, pretende ouvir representantes de cada uma das secretarias para então concluir sua formatação. Ressaltou que faz questão de entregar o plano de carreira ao funcionário na sua gestão. Contudo, lembrou que é um processo de construção demorada. Então, amanhã também vai fazer um ano esse discurso do seu prefeito nessa casa. Tiveram reunião junto ao sindicato, o mês passado, e, segundo alguns membros do sindicato, o senhor prefeito disse que vai fazer uma reforma administrativa para então fazer o plano de carreira. Então, eu vou falar uma coisa, se o sindicato não apertar, esse plano de carreira não sai. Esse plano de carreira vai ficar no discurso, vai ficar na conversa. Igual aconteceu na gestão passada, que o plano de carreira foi mandado para essa casa em junho, julho do ano passado, naquele ano eleitoral, que é só para ficar empurrando que o problema está na Câmara, e a Câmara não podendo fazer nada, porque não foi mandado, mandou um esboço do projeto só para enganar o funcionalismo. Então, eu estou acreditando que vai acontecer a mesma situação. Vai enrolar os funcionários, empurrando, quando chegar próximo da eleição, fica nesse jogo de empurra, dizendo que é uma das suas prioridades e fica só na conversa fiada, e a gente passando decepção. Que eu também quero aproveitar aqui, parabenizar o vereador Pedro pela coragem naquela reunião e dizer que o homem tem que ter vergonha na cara. Que o homem tem que se prometer, ele tem que cumprir.
Então, quero parabenizar o senhor, vereador, porque eu não estive ao lado do senhor prefeito na campanha, o senhor esteve, o senhor está no direito. Porque se eu estivesse do lado do prefeito eleito, se ele prometeu e não cumpriu, eu faria a mesma coisa. Então, se não tinha condições, se não tinha competência, não se encarregasse do cargo. Outra solicitação, senhor presidente, é com relação que vou estar pedindo mais uma vez, embora coisas mínimas, é muito difícil conseguir junto ao chefe do executivo, eu já pedi para proibir ali próximo do parquinho. Agora, além de não proibir, os veículos estão entrando no parquinho. Tratores passando no parquinho. Perdoe, isso mesmo, na avenida. Passa na avenida, mas é onde as crianças usam para jogar futebol, enquanto seus pais estão com os menores lá no parquinho. Então, é uma vergonha, está largado o nosso município. Vocês têm que ir no bairro Totozinho Cardoso, ver a praça do bairro do Totozinho Cardoso. Mato para todo lado. Não tem mais cabimento, não sei onde vamos chegar com essa situação. Por falta de indicar o problema, por falta de mostrar o problema, não é. Por falta de correr atrás de recursos, estamos aqui para isso. Mas é o mínimo. É o mínimo que podemos melhorar. O que custa para a prefeitura colocar uma corrente para evitar um acidente no parque? Fechar o lado de cá e o lado de lá também. Mas é muito difícil. É muito complicado. E vou me comprometer aqui, se a prefeitura não tem condições, eu dou a corrente. Às vezes não tem como comprar corrente, eu me garanto, eu dou. Eu pago pela corrente para garantir a segurança daquelas crianças. Vai que a prefeitura, tudo que a gente pede, está num problema financeiro. Já que a prefeitura não tem condições, eu pago a corrente. Se por um acaso não tiver funcionário, precisar se autorizar, eu me comprometo a também dar um funcionário, pagar um dia de um profissional para ir fazer aquele serviço. Na verdade, a gente chega nessa situação porque a gente é tão criticado, porque muitos ainda olham para a gente e falam, para vocês não tomar nenhuma providência, é porque você está comprometido. Eu não tenho compromisso com ninguém, graças a Deus eu trabalho, e eu trabalho com seriedade. E é impossível, mínimas coisas, não puder ser realizado. Também vou estar solicitando o senhor prefeito que espero ser atendido para evitar problemas. Na quadra do bairro Totozinho Cardoso, não vi o projeto, mas vou estar pedindo que o vereador Claudinei tenha a cópia, vou estar pedindo e verificando ver se tem refletores e uma outra coisa que também não tem é a cobertura. Mas no mínimo o senhor prefeito possa colocar alguma coisa, não fugiu o nome agora, seria uma tela para evitar que a bola fosse na casa dos vizinhos. Porque está causando um certo transtorno, enquanto os jovens estão brincando, muitas vezes a bola vai na casa de algum da vizinhança próximo da quadra. Então está havendo alguns conflitos, alguns problemas, e para que possamos evitar, vamos tentar resolver o problema da melhor maneira possível. E também, de vez em quando, algum funcionário esteja passando por lá, porque a criançada estão subindo na tela, logo vão rasgar tudo aquele alambrado, e mais uma vez vai estar uma quadra deteriorada. Então espero que essas palavras sirvam para que alguém, já que se o senhor prefeito não puder tomar as providências, alguém da prefeitura possa estar se encarregando e tomando as providências cabíveis. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, semana passada, senhor presidente, dia 20, tivemos uma reunião telefônica com o diretor, inclusive até foi pleiteada pelo deputado Fausto Figueira, que conseguiu agendar essa reunião para a gente. Foi uma reunião muito proveitosa, foi
que a gente foi lá para solicitar o SPID para o distrito. Então, nessa reunião, eu estava, o vereador Guina, o senhor prefeito, o amigo Edésio lá do distrito também, que sempre está empenhando, dando uma força, isso aí para a gente conseguir o SPID. E foi dito pelo presidente, aliás, o diretor da Telefônica, no prazo mínimo seria 4 meses. Prazo máximo seria 6 meses para que fosse instalado o SPID no distrito. É uma briga já antiga, já, né, que o povo sempre está cobrando da gente. Eu acredito que nessa aproveitosa reunião a gente vai conseguir que seja instalado o SPID no distrito. Eu queria deixar o meu agradecimento ao deputado Fausto Figueira, que sempre está pleiteando nossas reuniões para fora e sempre trazendo também os benefícios para o nosso município. Também queria parabenizar o grupo de teatro de Salesópolis. Eles fizeram uma peça lá no Elisiário, onde tiraram muito rios das crianças, dos adultos. Eu tive lá, minha esposa também. Então foi uma comédia muito boa para as crianças. E a comédia se chama Os Pescadores. Então as crianças gostaram demais. Espero que eles apareçam mais vezes lá para estar divertindo o povo do distrito e as crianças também. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Pedro. Boa noite a todos. Ao senhor presidente, à mesa, os demais vereadores. Boa noite. Hoje, senhor presidente, como é de salientar, quando se trata de requerimento, o executivo tem a obrigação de nos passar a resposta, e quando é indicação, ele não tem essa obrigação, mas pelo menos de ouvir, e ou mesmo a gente usar a tribuna para dar uma certa satisfação para o munícipe. Ao mesmo tempo, é um trabalho que eu tive agora, foi em fevereiro, uma indicação pleitando um banheiro ali na rodoviária antiga, ou mesmo lixeira, que vários munícipes por ali têm passado na espera de ônibus, que é o fluxo central, que vem todos ali naquele local, e não tem um banheiro. A gente depois passa para o lugar e fica vendo aquela imagem de pessoas fazendo as suas necessidades ali perto do rio, atrás de uma casa, ou mesmo ali que tem escola, tem criança, tem que ficar vendo aquela imagem, né, de descaso. Né? Outra coisa também, que em fevereiro também, como indicação feita por mim, é sobre a lixeira na cidade. Você vê quem te passa, que anda pela cidade, e não vê um lugar sequer onde a gente pega um papel de bala e não pode colocar em lugar nenhum, porque não tem lixeira, não tem onde colocar isso daí. E para nós isso daí é vergonhoso, nós que passa aí por ser estância turística, o nome é até muito bonito, estância turística, e não tem um lugar de colocar lixo. É uma coisa até... Outras coisas também, no bairro, infelizmente hoje, sempre tocando hoje no bairro do Totozinho, também nós fizemos um trabalho ano passado, como indicação, e nós não tivemos uma resposta é sobre interceder ao Executivo e também à Bandeirante, pleitando luminárias naquele bairro, mais ali na rua Expedicionário Benedito da Fonseca, no bairro do Totozinho Cardoso, que vários munícipes fizeram
um abaixo-assinado. Trago aqui, ó, várias e várias páginas de baixo-assinado daqueles cidadãos daqueles bairros, pedindo iluminação, mostrando a falta de segurança, alunos que por aquela rua passam tarde da noite, pedindo, e as respostas, às vezes, vêm do seguinte, embora, quando vem do Executivo, vem enviado ofício à Bandeirante e ainda não temos resposta. Elaborado ofício encaminhando à empresa Bandeirante e não teve resposta. Então, várias respostas, mas a gente não tem a resposta. Tem a resposta do Executivo, mas a gente não tem da Bandeirante, porque fica entre o Executivo e a Bandeirante, e a resposta dos vereadores, do Legislativo, não tem coisa palpável, coisa que eles estão peitando. Aí teve também a instalação, foi pedido lá no bairro dos Buenos, de luminária, colocação de poste, prolongamento de rede. Aí, mais tarde, outra resposta do Executivo, que essa indicação supracitada já se encontra contemplada pelo projeto que será encaminhado à Bandeirante Energia, a qual está dependendo apenas da liberação de recurso da emenda parlamentar da autoria do deputado estadual Vitor Sapienza. Também estamos aguardando e não temos uma resposta. Muitas vezes acontece o que está acontecendo nos bairros que a gente está passando, fazendo reunião nos bairros da Pedra Rajada, fizemos reunião aqui no bairro do Padre José. Vai nós, vereadores, vai o vice-prefeito, vai os responsáveis do prefeito, do secretário. Hoje ele não é secretário, o Antonito que está nos acompanhando, está tendo essa responsabilidade de estar arrumando a estrada, está arrumando, eu até não sei o que ele faz, ele está responsável pela estrada, mas ele tem acompanhado nós também e não está tendo uma resposta. Você vê lá na Pedra Rajada que nós estivemos sentando, fez parte do que foi combinado com aquela comunidade e não foi cumprido. Isso, coisa que é conversado com ele, então não tem escrito. Agora, já os nossos requerimentos, nossas indicações, quando é respondido, é escrito. Então, que a gente, nessas reuniões, a gente passa vergonha quando não é cumprido. É isso daí mesmo que a gente tem sentado e passa por mentiroso, o vereador é mentiroso, o prefeito é mentiroso, porque dá para perceber tanto que o prefeito fala e o que ele assina não tem sentido. Ele não tem compromisso com isso daí. Então fica a gente colocando, fazendo indicação, requerimento, fazendo reuniões em bairro, e infelizmente nada disso daí está surtindo efeito. Vamos continuando a fazer essas reuniões, vamos continuar nossos requerimentos, indicações, mas hoje que dá para sentir o que o prefeito fala, o que o prefeito escreve, não dá para confiar. Porque está aqui várias indicações dos demais vereadores aqui, e muitas vezes a demora, falta de recurso, falta de dinheiro. Uma das respostas aqui é: nosso maior desejo é atender aos anseios da população salesópolense, mas não temos condições financeiras de atender a todos. Mas ele não está cumprindo nenhum. Não é todo, ele não cumpre nenhum. Então é complicado a gente ver a situação da Santa Casa, a gente vê a situação da saúde, a gente vê a situação das nossas estradas. Então a gente acaba indignado com tal situação, porque dá para perceber o que está acontecendo é um descaso. Uma falta de responsabilidade, uma falta de êxito, porque o nosso executivo, além de munícipe, ele já foi vereador, ele já foi secretário,
Ele já foi vice-prefeito, hoje ele é prefeito. E ele sabe bem o que a gente passa aqui. Então é ele que já várias vezes já subiu aqui defendendo isso, defendendo aquilo. Tem mais experiência nesse caso daqui. Agora a gente não vai escalar, não vamos. O que ele prometeu, se ele não cumprir, está aí. As obras vão começar perto da eleição, o povo já está cansado disso. Então quem fica indignado, vai aqui o meu repúdio, que a gente está passando essa situação. Mas aqui a gente queria falar, nobre presidente. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Sebastião. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, eu acho que a gente tem que, eu pelo menos, né, como representante aqui do prefeito, do partido principalmente, tenho que continuar ainda, né, dando meu voto de confiança, visto que a gente temos a memória de trabalhos feitos por outras gestões, que as obras só começaram a aparecer no último ano do mandato. Então, é difícil a gente chegar, como eu venho falado para alguns vereadores, muitos munícipes, relembrar. Acho que semana passada o prefeito, ele até nos falou que o Avadã, que foi colocado na Defesa Civil do Estado, foi aceito por 5 coronéis. Todos nós recebemos uma cópia, inclusive ele mandou para várias entidades do município, dizendo da situação de emergência do nosso município. Às vezes, é uma maneira que o prefeito, ele tem, se ele não tem condições de estar arrumando todas as estradas ao mesmo tempo, de pelo menos tentar buscar ajuda do Estado da União. Isso ele deixou bem claro, acho que todos os vereadores receberam uma cópia. E quando a gente fala de estrada, a gente sabe sim que as máquinas estão trabalhando, não na velocidade que a gente possa imaginar aí que deveria acontecer. Acho que tudo que foi feito para trás, enquanto estavam fazendo, todo mundo, obrigado prefeito, ter passado a máquina aqui. As chuvas vieram, acabaram com todo o serviço feito. Muita gente sabe que ficou sem condições de estar indo e vindo, o transporte escolar parou. O nobre vereador faz o transporte escolar, ele sabe da situação que ele está passando. As estradas, mesmo parando as chuvas, elas ficaram com o resultado das chuvas. Nosso município, graças a Deus, como eu já falei nessa tribuna, não teve nenhuma vítima fatal, mas ela deixou um resultado que o município nunca teve. Foi o resultado do estrago que as chuvas fizeram, principalmente na nossa zona rural. Todas as estradas aí tiveram problemas. Hoje, já devagarzinho, o setor de obras aí está com uma lista enorme de estradas e de reclamações que ele já não consegue mais fazer o danado cronograma, porque hoje existe um estado de emergência ali, ele tem que correr lá arrumar uma ponte. Existem várias pontes aí que não foram recuperadas ainda. Então, às vezes a gente usa a tribuna mais para estar fazendo uma colocação. E quando o nobre vereador ele cita aí o caso de um munícipe nosso que, poder aquisitivo forte, vai lá e estraga as estradas, o que nós vemos falando quando eu venho nessa tribuna e peço para que o executivo crie uma linha de um disque de denúncia, é para esse motivo, senhor vereador. Porque a hora que existisse disque de denúncia, o próprio morador que está ali presente na situação, sofrendo com a estrada, ele poderá ligar, pedindo a fiscalização. Aí sim a fiscalização vai encontrar o cidadão lá estragando a estrada, e podendo pegá-lo no flagrante. Você entendeu? Eu sei de alguns proprietários aí, e não são peixinho pequeno não, que foram autuados por essa situação de estar estragando a estrada.
E quando a gente fala, né, foi até caso de discórdia, de discussão do nobre vereador na reunião, o padre José, quando a gente fala de buscar uma situação, né, para regulamentar o uso de tratores, que já é proibido por lei transitar em estradas, mesmo na rodovia, para regulamentar a questão do uso nas estradas em dias de chuva. Então, na verdade, se for buscar a legislação, a gente sabe que várias dessas máquinas, elas não são emplacadas, elas não podem estar transitando, né, nas estradas rurais, você entendeu? Deteriorando, acabando mais ainda com essas estradas. Então, quando o assunto, a gente fala de estradas, a gente sabe que é difícil ter, às vezes, fiscal, né, em todas as estradas. A gente sabe que são muitos os que estragam, e os que mais estragam as estradas são os primeiros, como o senhor falou, a estar reclamando e cobrando da gente uma melhoria na estrada. Por incrível que pareça, esse vereador também recebe reclamações, só que recebe de todos, só que os que mais reclamam são os que mais estragam. Todos sabem disso. Então eu acho que ele deu um exemplo lá de Paraibuna, que a regulamentação daquele município é forte, a multa é grande, e as pessoas têm medo, sabe, de em dias de chuva, botar um caminhão, botar uma máquina para estar trabalhando, porque sabe que vai danificar a estrada, então eles não colocam devido à situação. Então eu acho que é válido sim, tomara que ela venha logo, pelo menos a situação não fica como está, porque aí a gente usa a tribuna para estar reclamando das estradas, você entendeu? E fica cômodo a situação. O Avadan, conforme foi colocado, foi calculado aí um prejuízo de mais de 5 milhões aí no município. A gente sabe que a gente não consegue recuperar com os recursos próprios, momentaneamente, todos os prejuízos aí causados durante esse período de janeiro até agora. Mas, uma vez recebido esse Avadan pela Defesa Civil do Estado, até mesmo lá na União, no Distrito Federal, poderá se buscar recursos. Então a gente espera aí que, com a aceitação desse documento no Estado e na União, o município possa estar recebendo recursos para estar adquirindo material, de repente recebendo aí horas de máquina do Estado, para estar acelerando a melhoria nessas estradas, nessas pontes que são a principal via, né, de quem mora na zona rural, para estar vindo até a cidade, né, e acalmando um pouco essa situação. Eu também gostaria aqui, até tirei uma cópia, essa semana eu estava cobrando, foi colocado até nessa noite aqui a respeito do projeto de iluminação. Já desde 2007, eu tinha um pleito junto ao deputado Vitor Sapienza, de 100 mil reais aí para iluminação pública. Infelizmente, esse pleito não foi levado à frente na administração passada. Nós perdemos esses 100 mil reais aí da iluminação pública. Em 2009, eu solicitei ao deputado novamente se ele poderia reapresentar essa emenda. Ele teve um pouco de rejeição na situação, que ele já tinha apresentado a emenda, e o município não tinha ido buscar o recurso para essa iluminação. Seriam mais de 100 pontos de iluminação, atingindo aí mais de 20 bairros do nosso município. E em 2009 nós conseguimos, um trabalho junto ao deputado, reapresentar mais essa emenda novamente. Não só essa, mas a gente sabe que foi aceito, já está em situação de licitação. Vários dos pedidos que foram feitos, aí nós colocamos nesse projeto, inclusive várias ruas que a gente viu necessidade, mesmo não sendo indicação desta casa, nós corremos nos bairros, verificamos alguns pontos que necessitavam e fizemos esse projeto. Não foi fácil de fazer,
mas a parte que nos cabia fazer foi feita. Hoje nós esperamos aí só a licitação desse projeto. Gostaria também aqui de estar colocando, foi aprovada a emenda da primeira fase da creche no distrito, né? O senhor prefeito já também conseguiu a verba para a segunda fase da construção da creche, né, que virá atender o distrito, as pessoas, as famílias daquele distrito. Será uma obra aí de mais de R$280 mil. Então é um trabalho do prefeito e mais do deputado Vitor Sapienza. E também teremos uma emenda que é relativa a esse ano ainda, mas sairá ainda nesse semestre, é o recapeamento, né, a recuperação da rua Abílio dos Passos e da rua São José. Eu acho que essa minha contribuição, né, junto, né, aos deputados, a gente sabe que outros deputados estão aí, né, mandando suas emendas através dos vereadores dessa casa, para estar ajudando no nosso município. Eu acho que cada deputado que tem mandado aí emendas para o nosso município, tanto os estaduais quanto os federais, a gente sabe que quase todas as emendas estão saindo agora nesse semestre, né, e começo do semestre que vem. Então eu acho que muitas das obras não ficará para o último ano. Eu acho que vem de encontro com a necessidade do nosso município. E quanto mais a gente aí vem mostrando o nosso trabalho junto, né, à Assembleia Legislativa, a gente vem tendo credibilidade para estar conseguindo essas emendas. Às vezes não é muito, mas o pouco que a gente arruma enquanto vereador, eu tenho certeza que acaba ajudando, né, na administração e na melhoria da situação do nosso município. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não há mais oradores inscritos? Está cedida a palavra ao líder da bancada do PR. Bom, senhor presidente, o que me traz como líder da bancada do meu partido, onde tem também o vereador Angelino, é dizer que muitas vezes nós podemos aqui falar de falta de recurso, mas quando nós trabalhamos para buscar o recurso, nós vimos, de repente, uma situação constrangedora. Eu vou ler só aqui o e-mail que eu recebi, que diz assim: consta uma pendência no Ministério da Saúde referente à emenda no valor de 200 mil para a construção de uma unidade de atenção especializada, segundo informações do Ministério. Essa é a 4ª análise do processo de arquitetura. Pediram para observar, ainda coloco um adendo, pediram para observar o que o Ministério solicita. Está aqui toda a documentação, senhor presidente, desde quando vem brigando para que seja concluída a fisioterapia no município. Já mandei ofício ao senhor prefeito, já mandei ofício ao secretário de saúde, já foi documentos, já liguei várias vezes. Agora eu recebo, no dia 23/4, dizendo que já é a 4ª análise. E se quem pegar aqui, vereador, que não é técnico na área, e pegar aqui, vai ver o que eles estão solicitando. Coisas pequenas que a administração e o setor não desenvolvem. Aí nós estamos falando de verba, de pobreza, de falta de recurso, disso, daquilo. Eu acho o seguinte, parece que quando o recurso está vindo de deputados que não compõem a base do senhor prefeito, eles estão deixando para o lado. Por quê? Eu vejo um discurso nessa tribuna. Fala do que está fazendo legal, ótimo e bom. Quem ganha é o povo. Alguém está dando atenção. O deputado que aqui teve voto está retribuindo ao povo aquele voto. Faço o mesmo trabalho como os demais outros vereadores fazem. Mas a pavimentação dos 295 mil que nós conseguimos, até agora não terminou sequer a primeira rua. Tem mais 4 ou 5 para terminar. Agora a fisioterapia, 4 análises. 4 vezes foi e voltou. Está aqui os fax, desde o dia que o senhor prefeito recebe lá, está aqui. Ele recebeu o primeiro fax logo que ele assumiu, dia 12/1. Em maio, novamente, coloquei lá. E aí eu vou falar o quê?
Eu posso ficar reclamando que é falta de dinheiro? Não posso. Se está chegando os projetos, se a verba está empenhada, está os recursos, falta a parte que cabe à administração, o que eu vou dizer? Quem que escolheu o pessoal que está trabalhando? Foi o munícipe que está aqui nessa casa? Foi nós, vereadores? Não foi. Alguém escolheu. Está lá as pessoas trabalhando. Aí quando a gente fala, poxa, o asfalto lá que já era para ter terminado e já começado, sabe por quê? Porque mais uma vez nós estamos com um pacote de obras. Nós estamos. E eu, como líder do meu partido, eu venho fazendo trabalho junto com o vereador do meu partido. Já tem lá mais 300 mil que nós estamos pleiteando de pavimentação. Mas dá para o deputado, de repente, confiar que vai chegar lá a documentação correta? Porque o deputado também ele quer que o recurso dele saia. Para ele mostrar, olha, para Salesópolis, destinei tanto, olha, sua rua foi asfaltada, beleza, foi eu que consegui, olha, foi a sua. Mas o que eu estou vendo é que, de repente, estão querendo buscar tanto e não estão resolvendo nem o básico. Entendeu? Quando eu falo aqui que nós precisamos, de fato, saber o que está acontecendo, é porque no começo do ano, senhor presidente, vieram nesta casa, colocaram que tinha 50 convênios da administração passada. Estão devolvendo dinheiro, estão devolvendo. Eu quero ver a hora que estourar no Ministério Público, quem vai segurar a bucha aí dentro. Porque tem situações que a gente está vendo, nós temos experiência nessa casa, nós estamos acompanhando há algum tempo já a política da nossa cidade, nós estamos vendo que vai ter coisas que vai ter que ser bem explicada depois. Eu pedi por documento, senhor presidente, até hoje não veio. O quê? Se a quadra no Fartura não pode ser realizada, que é um trabalho que nós fizemos, nós pegamos esse recurso porque o recurso estava sendo perdido. Pedimos, como líder do partido, pedimos ao nosso deputado que fizesse um trabalho no governo passado para resgatar o dinheiro que era do deputado Paulo Kobayashi, que faleceu. Conseguimos lá, brigamos e tal. Deu problema, fala isso, fala aquilo, mas cadê o documento que fala que lá não pode, que lá está embargado? Ninguém viu. É o que eu tinha a falar e fico chateado, senhor presidente, de ter que subir como líder da bancada do meu partido e falar dessa questão. 4 vezes voltou o mesmo projeto. Acho que antes do término eu gostaria de passar alguns recados. Essa presidência está fazendo uma convocação à mesa diretiva dessa casa para uma reunião de assuntos internos. Na quinta-feira, às 14 horas, aqui no prédio da Câmara. Vereador, essa reunião, vereadores que vão participar. A reunião que o vereador Sebastião participou com a comunidade da volta na barragem, nós ficamos na comissão do meio ambiente, eu falei na semana passada, foi confirmado que o superintendente essa volta. Então a gente faz uma alteração na sexta-feira, às 14 horas. Tá bom? Eu peço à direção da casa também avisar o nobre vereador Paulo, que se encontra ausente, seja feita essa convocação. Eu também não poderia destacar e parabenizar a direção dessa casa, com os assessores jurídicos, os contábeis, os nobres vereadores que fazem parte da Comissão Especial de Reforma da Lei Orgânica. Essa comissão já vem se reunindo todas as segundas-feiras, às 14 horas, tendo como presidente dessa comissão o vereador Claudinei, o relator, o vereador Sebastião, e os membros, a vereadora Deise e o nobre vereador Vanderlon. Tá? Parabenizar pelo belíssimo trabalho, que já são 3 reuniões que acontecem, né? Tá? Tem alguns jurídicos também do executivo que está participando, algum apoio técnico do executivo também. E eu não poderia também de estar aí frisando para os nossos internautas que podem participar, mandando sugestões pelo site da Câmara.
O site é www.câmarasalesópolis.sp.gov.br. Tá? Ou também, se preferir, pode estar protocolando suas sugestões aqui na secretaria, as quais serão logo de imediato encaminhadas para análise da referida comissão. Então a gente vê a importância que é desse trabalho, a importância que é de estarmos mexendo na nossa Constituição Municipal e, de antemão, parabenizar realmente os nossos vereadores que encampam esse trabalho, também os demais, que eu tenho certeza que também estão à disposição da comissão, né, para esse belíssimo trabalho, e agradecer realmente pelo belíssimo trabalho que estão fazendo. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.